Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe você e a sua casa, a sua família, de uma forma muito especial. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Joelson Brito, pastor presidente da Igreja Pentecostal Torre Forte. A nossa sede nacional está localizada no estado da Bahia, na cidade de Itambé. Estou aqui nessa manhã no monte, orando, buscando a presença de Deus, orando pela sua vida, intercedendo a Deus para que tudo na sua vida vá bem. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos que me seguem pelo Instagram, pelo Facebook e também aqui no meu canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos sempre colocando novos vídeos com orações e também com algumas mensagens, palavras do coração de Deus para o nosso coração, tá bom? E outra coisa, você compartilhe esse vídeo, peça às pessoas que você conhece para se inscrever nesse canal e não esqueça também de marcar o sininho aí para você receber novos vídeos. Sempre que for lançado um novo vídeo, você já recebe a notificação, tá bom? Eu quero hoje deixar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa manhã, e o texto está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, está escrito assim, diz a palavra: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, e com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados estavam guardando Pedro na prisão. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Coisa linda! A Bíblia diz que Pedro ele foi preso e a intenção de Herodes era julgá-lo publicamente após a Páscoa e em seguida matar Pedro, como já havia feito com Tiago. A Bíblia diz que Herodes estava perseguindo, maltratando a igreja, os irmãos daquela época. E quando ele percebeu que isso estava agradando os judeus, estava agradando o público, né, ele ficou feliz com isso e começou a maltratar mais ainda, ao ponto de prender Pedro e lançá-lo na prisão. E Herodes também teve o cuidado de colocar 16 soldados para ficar ali com Pedro naquela prisão, para ter certeza de que Pedro não ia fugir daquela prisão, porque Pedro teria que realmente ser julgado e morto após a Páscoa. Essa era a intenção do rei Herodes. Essa era a intenção de Satanás, ceifar a vida de Pedro. A igreja ficou sabendo que Pedro estava preso e que Pedro também seria julgado e morto após a festa da Páscoa. Aquilo preocupou o coração da igreja, e a igreja, ela então teve uma ação, uma atitude louvável. O que a igreja fez? A igreja se reúne e diz: pessoal, nós não vamos dormir, nós não vamos nos aquietar e fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Pedro está preso e ele pode morrer a qualquer momento. Nós vamos orar. E é disso que eu quero falar para você nesse momento, nesse vídeo. A oração é a chave da vitória. A oração move as mãos de Deus. Eu quero dizer para você que tem passado por situações que tem realmente causado um desconforto muito grande na sua vida, e você tem se preocupado tanto com isso, mas infelizmente você não tem feito nada.
E eu quero te dar uma palavra hoje para você se despertar, para você agir, para você fazer algo, para você tomar uma atitude diante de Deus, porque o Senhor, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar essa situação, Ele quer mudar o seu cativeiro. Deus quer que você tenha uma atitude. Observe, pensa comigo. Pedro ia ser julgado e ia ser morto, mas a igreja não aceitou tal situação. A igreja se colocou em uma posição de guerra. A igreja disse assim: vamos orar, vamos orar. Nós não vamos dormir essa noite, vamos passar a noite em oração. Eles foram fazer uma vigília a favor da vida de Pedro, gente. Que coisa linda. E aí a igreja passou a noite inteira em oração, na casa de Maria, mãe de Marcos. E ali eles oraram ao Senhor durante a noite inteira. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava agindo. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava ordenando ao anjo do Senhor para executar algo. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando em seu favor. Enquanto você está orando, existem anjos de Deus trabalhando em seu favor. Coisa linda. Se desperta. Deus tem coisas para fazer, e coisas grandes e firmes que tu nem imagina, que tu nem sabe. Se desperte para a oração. A oração é a chave da vitória. A igreja entrou em oração durante a madrugada inteira. Enquanto a igreja estava orando, de repentemente aparece um anjo lá na prisão. Entra no meio daqueles 16 soldados. Esse anjo toca em Pedro e diz: Pedro, levanta, acorda, desperta, Pedro, me segue. E ali Pedro se levanta. Eu acho bonito, acho muito interessante isso. Pedro estava preso, Pedro sabia que ia ser julgado e seria morto. Era para ele ficar lá, com insônia, preocupado, olhão aberto, sem conseguir dormir, preocupado, desesperado, mas nada disso estava acontecendo com Pedro. A Bíblia diz que quando o anjo chegou, ele tocou em Pedro e o despertou. Se ele despertou Pedro, Pedro estava fazendo o que, gente? Pedro estava descansando no Senhor. Pedro estava dormindo, Pedro estava tirando um cochilo, Pedro estava tranquilo. Oh, glória! Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Confie no Senhor. Pedro, sabendo que ia morrer, diante de toda aquela situação, Pedro estava descansando, estava dormindo. O anjo chegou, tocou nele, o despertou e disse: Pedro, levanta, levanta, vem, pega a tua capa, calça a tua sandália, me segue. E ali Pedro sai acompanhando aquele anjo. Os 16 soldados não perceberam o anjo, nem perceberam Pedro saindo daquela cela. Pedro foi saindo até que saiu no último portão. E diz a Bíblia que Pedro então corre para falar com o anjo. O anjo, ele curva a esquina e quando Pedro vai procurar o anjo, desaparece no meio da rua. E Pedro caiu em si e pensou: ora, eu pensava que era uma visão que eu estava tendo, mas é uma realidade. O Senhor enviou o seu anjo e me tirou do meio daqueles soldados. E aí Pedro foi para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde estava acontecendo a vigília. Ele bate no portão, uma menina vem atender e ele disse: é Pedro. Ela corre lá dentro da casa e disse: gente, Pedro está lá fora batendo no portão. E todos correram lá para ver. E quando abriram o portão, quem é que estava lá? Pedro. Porque Deus ouviu a oração daquela igreja. Deus ouviu a oração daqueles irmãos. Deus veio com uma grande intervenção na vida de Pedro, através da oração da igreja. E é isso
É essa palavra que eu quero deixar para a sua e para a nossa meditação nesse dia. Deus vai fazer coisas tão grandes que vai te surpreender. Deus vai fazer coisas tão grandes pelo poder da oração que vai surpreender você, vai surpreender sua família, vai surpreender os seus amigos e todos que estão à sua volta. Vão glorificar o teu Deus e vão dizer: o Deus dela, o Deus dele é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus tremendo. Que coisa linda! Aleluia! Se desperte, meu amigo, minha amiga, se desperte para a oração. O Espírito Santo está te chamando. Vem para a oração, filho. Vem para a oração, filha, porque eu quero fazer coisas grandes em tua vida. Te desperta, meu amado. Não vale a pena ficar aí se angustiando. Não vale a pena ficar aí se deprimindo com as coisas que estão acontecendo. Não vale a pena você querer ficar dando lugar a esse espírito de depressão que quer fazer você se isolar de tudo, se distanciar de tudo, correr dos problemas. Não vale a pena. Sabe o que você tem que fazer? Parte para cima, vai para a oração, vai para a guerra, porque é lá que Deus vai operar maravilhas em tua vida. Então se desperta hoje e começa a orar. Tenha propósitos com Deus. Ore, tire momentos para orar, em casa, na rua, no trabalho, aonde você for, no carro, aonde você estiver. Tenha momentos com Deus, momentos de oração, porque por meio da oração, Deus vai fazer coisas grandes, coisas tremendas em sua vida que vai te surpreender. Fica essa palavra para a nossa meditação nesse dia. Deus livrou Pedro da prisão, livrou Pedro da morte através da oração da igreja. Se aquela igreja naquele dia fosse cada um para sua casa e fossem dormir, eu não sei o que teria acontecido. Não tenho nem ideia o que poderia ter acontecido com Pedro. Não sei. Mas a Bíblia diz que a igreja foi orar. A igreja foi fazer uma vigília a favor da vida de Pedro. E Deus livrou Pedro da morte, arrancando Pedro daquela prisão. Tirou Pedro de uma situação em que ele estava preso em segurança máxima. Era segurança máxima. Eram 16 soldados que estavam guardando Pedro na prisão. Mas Deus pode. E ele foi enviando o seu anjo naquela prisão e livrou Pedro da prisão. Amém, igreja? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe, meu amado. Eu quero me despedir de todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Tá bom? Até a próxima. Deus te abençoe. Um forte abraço do seu amigo, Pastor Joelson. Conte comigo, hein? Conte comigo em oração. Pega o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Liga para mim, pastor, quero uma oração. Pastor, faça uma campanha comigo. Vamos orar. Porque Deus, Ele vai agir nas nossas vidas pelo poder da oração. Deus te abençoe, que Deus continue operando milagres em sua vida. A paz do Senhor Jesus.